Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos para mais uma aula de anatomia comparada, onde nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Falaremos sobre o sistema circulatório dos invertebrados. Quando a gente fala de sistema circulatório, é bom lembrar que o sistema circulatório também pode ser chamado de sistema cardiovascular. Ele é responsável por garantir o transporte do sangue por todo o corpo do animal, garantindo assim o transporte de gases, permitindo a distribuição de nutrientes, permitindo também a distribuição de calor naqueles animais homeotérmicos, não é o caso. Mas, de um modo geral, a função desse sistema circulatório é garantir esta integração entre os demais sistemas. O primeiro filo que nós vamos tratar é o filo dos poríferos. Como vocês já viram nas nossas videoaulas anteriores, os poríferos não possuem nenhum sistema. Óbvio, o sistema circulatório também é ausente. Porém, eles apresentam células chamadas de amebócitos, que vão fazer o papel da distribuição dos nutrientes. Já a troca gasosa, no caso dos poríferos, que nós já vimos nas nossas videoaulas anteriores, vai acontecer pelo processo de difusão. Então, no caso dos poríferos especificamente, o que nós teremos é a estrutura do porífero, a água vai entrar pelos poros, passando pelo porócito, circula dentro do átrio. Toda a superfície do átrio, como vocês já viram anteriormente, é revestida por células chamadas de coanócitos. Esses coanócitos capturam o alimento e fagocitam esse alimento, distribuindo para os nossos amebócitos aqui, ó, amiguinho aqui, ó. Esses amebócitos, eles vão circular o corpo do porífero, distribuindo esses nutrientes ao longo de todo o porífero. Então, lembrando que não é um sistema circulatório, mas já auxilia o animal na distribuição dos nutrientes. O nosso próximo filo é o filo dos quinidários. Os quinidários também não vão possuir sistema circulatório. A distribuição dos nutrientes vai acontecer como? Lembrando que eles são os primeiros a apresentar a gastroderme, que é aquela cavidade gástrica, onde você tem uma epiderme própria para fazer a digestão. Lá eles vão fazer a digestão dos nutrientes dentro dessa cavidade e esses nutrientes vão ser distribuídos por difusão facilitada ao longo de todo o corpo desse animal. Em contrapartida, as trocas gasosas acontecem por difusão simples. Filo dos plateumintos também não possuem sistema circulatório. A distribuição novamente vai acontecer por difusão. Como eles possuem um intestino extremamente ramificado, esse mecanismo de distribuição vai ser facilitado por isso, porque o alimento já vai estar distribuído meio que ao longo do corpo do animal. E a distribuição ali por difusão vai ser facilitada por esse mecanismo. Então é um mecanismo de difusão facilitada os nutrientes, a distribuição dos nutrientes, em contrapartida que os gases continuam sendo por difusão simples. Nós explicamos isso na nossa videoaula de anatomia do sistema respiratório, anatomia comparada do sistema respiratório. Você está na dúvida? Volta lá nas nossas playlists e eu vou deixar o card aqui, caso você queira também dar uma visualizada, beleza? Filo dos nemateumintos também não possui sistema circulatório. E como é que ele vai fazer? A mesma coisa, ele já vai ter um sistema digestório mais completo, que a gente já falou nas nossas aulas de sistema digestório. E o que acontece? Os nutrientes digeridos vão ser distribuídos por difusão. Mas eles têm, agora esse filo, ele apresenta um pseudoceloma. Esse pseudoceloma, ele vai permitir os órgãos que se acomodarem melhor ao longo do corpo desse animal. E ele é lubrificado por um líquido celomático e os nutrientes podem se difundir ali nesse líquido, facilitando a sua distribuição. Não é um sistema circulatório. Ajuda na distribuição? Até ajuda, mas não é um sistema circulatório. Isso tem que ficar claro, ele não tem. O nosso próximo filo, aí sim, vai
possuir um sistema circulatório. Os anelídeos apresentam um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue circula dentro do vaso sanguíneo. Não há um derramamento do sangue sobre os tecidos. O sangue circula só lá dentro do vaso. Os nutrientes, os gases, tudo vai acontecer por difusão, a troca. Então ele não ocorre com o contato do sangue direto com os tecidos. Então o sistema circulatório do tipo fechado vai transportar oxigênio, os gases, oxigênio e CO2 e os nutrientes. Então agora nos anelídeos, como eu já falei, esse sistema circulatório ele vai ser formado por 5 pares de corações. Então você vai ter 5 pares de corações. Esses corações são formados de tipo um arco, eles têm um formato de arco e se conectam às artérias dorsais e ventrais dos anelídeos. Aí o que vai acontecer? O coração vai bombear, ele vai bombear esse sangue vai circular pelas artérias e retorna pelas chamadas veias. Então você vai ter o bombeamento, o sangue vai circular e vai retornar. Então o que esse sangue dos anelídeos ele vai transportar? Gases e também a distribuição de nutrientes. Lembrando que no caso dos anelídeos a troca gasosa acontece ao longo do corpo, então à medida que a troca gasosa vai acontecendo, ele vai auxiliando nessa distribuição dos gases. Então aqui só mostrando os 5 pares de coração que você vai ter aqui, que vão funcionar porque eles vão bombear este sangue que vai circular pelos vasos ventrais e dorsais, tá? Esses vasos ventrais e dorsais, eles vão transportar esse fluxo sanguíneo no caso dos anelídeos, ok? O nosso próximo filo é o filo dos moluscos. Aí agora no caso dos moluscos, a gente tem uma diferença dentro do próprio filo. Como assim? Dentro do filo, a gente tem aqueles animais que são os chamados cefalópodes. Eles vão apresentar um sistema circulatório fechado. Em contrapartida, os demais moluscos, como por exemplo os gastrópodes, que é a lesma, o caracol, eles vão apresentar um sistema circulatório do tipo aberto. Então como é que a gente vai ver isso daqui? Dentro daqueles que não são cefalópodes, o sistema circulatório é aberto. Aqueles que são cefalópodes vão ter um sistema circulatório fechado, muito parecido com ali do anelídeo. Vai ter um coração que vai bombear esse sangue, que vai circular pelas brânquias, retorna pelo corpo todo do animal, volta para esse coração. Tá? Então vamos aqui destacar primeiro o sistema circulatório daqueles que não são cefalópodes. Como é que vai funcionar neste caso? O sistema circulatório vai ter um composto por esse coração. O coração vai bombear o sangue através dos vasos sanguíneos, esse sangue é derramado nos tecidos e ele retorna passando pelo meio dos tecidos até o coração. Mas como assim? O coração, no caso dos moluscos, ele vai ter ostíolos, que são aberturas que sugam o sangue do meio do tecido. Então, é jogado pelas artérias, se você observar bem aqui, o coração bombeia sangue para cá, o coração bombeia o sangue para cá, derramou sobre o tecido e ele vai oxigenando os tecidos e nutrindo. Esse sangue venoso agora ele é coletado pelo coração através desses orifícios chamados de ostíolos que sugam, que sugam esse sangue e devolvem ele para dentro do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, nesse caso, ele é aberto, ou também conhecido também como lacunar. Nesse caso, os pigmentos respiratórios, no caso dos moluscos que não são cefalópodes, podem ser tanto a hemocianina como a hemoglobina. Os dois tipos fazem parte dos filos dos moluscos, ok? Então lembrando que você tem o coração que vai bombear este sangue pelos tecidos e ele retorna passando no meio dos tecidos até o coração. No caso dos cefalópodes, como é que vai funcionar? Eles vão apresentar um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue não é derramado, ele vai circular somente lá dentro do vaso, muito parecido com o do anelídeo,
tá? Só que agora ele tem que passar pela brânquia. Então o coração bombeia, o sangue passa pela brânquia, circula o corpo do animal todo e retorna por lá. Então o sistema circulatório dos moluscos é fechado. Cefalópodes. Sistema circulatório dos moluscos abertos, todos os outros que não são cefalópodes. Beleza? Filo dos artrópodes. No caso do filo dos artrópodes, o sistema circulatório também é aberto. Como é que vai funcionar? O coração é essa estrutura dorsal tubular enorme. Esse coração ele vai fazer o bombeamento, ele vai bombear, o sangue vai circular por dentro deste coração, derrama de um lado, o sangue circula por entre os órgãos e retorna do outro lado. A principal função do sangue dos artrópodes é o transporte de nutrientes. Alguns artrópodes vão transportar gases, como é o caso dos crustáceos, alguns outros, mas os insetos dentro dos artrópodes, a classe insecta, não tem transporte de gases. Por que ele não tem transporte de gases? Porque nesse caso, lembra que os insetos têm respiração traqueal, que está conectando diretamente ali, basicamente, aos órgãos todos do corpo do animal, não havendo necessidade desse transporte de gases pelo sistema circulatório. Mas a distribuição de nutrientes precisa ser feita e ela vai ser feita, no caso dos insetos, pelo sistema circulatório. Só queria lembrar que no caso dos artrópodes, o pigmento respiratório é a hemocianina. Então essa hemocianina é ela que vai ajudar no transporte dos gases, principalmente naqueles artrópodes que fazem esse transporte, tá? Como é o caso das aranhas, como é o caso dos crustáceos, de modo geral, você vai ter essa participação da hemocianina. Então aqui só destacando de novo o coração, pegando aqui especificamente um inseto para demonstrar, você tem aqui um coração, olha só, dorsal ali imenso, o sangue é bombeado, circula pelo corpo do animal e pelos ostíolos, que são esses poros, o sangue é sugado novamente, devolvido para dentro do coração e bombeado novamente para cá. Então ele fica fazendo vai fazendo esse sentido aqui, ó. Vem daqui, circula para cá e retorna, e assim vai, ok? O último dos nossos filos dos invertebrados são os equinodermos. No caso dos equinodermos, o sistema circulatório na maioria das espécies vai ser muito rudimentar. Ele até aparece em algumas, por exemplo, no caso da estrela do mar você não vai ter sistema circulatório, no caso do pepino do mar tem um pequeno sisteminha, mas por que não tem um sistema circulatório muito evoluído no caso dos equinodermos? Os equinodermos, eles acabaram evoluindo seu mecanismo de locomoção, como a gente já falou nas nossas videoaulas anteriores, que é o sistema ambulacral, de forma colossal. Esse sistema ambulacral, ele permite o caminhar dos equinodermos. Mas como ele usa a água, sob pressão dentro do corpo do animal, esse sistema ambulacral ele pode servir para a distribuição de gases, para a distribuição dos nutrientes. Então os equinodermos acabam utilizando o sistema ambulacral como meio de transportar. Além, é claro, sem esquecer, obviamente, que eles apresentam um celoma e esse líquido que está lá, onde os órgãos ficam alojados, também auxiliam na distribuição tanto dos nutrientes quanto dos gases. Então, o sistema ambulacral mais o líquido celomático, no caso dos equinodermos, vão auxiliar neste transporte de nutrientes e gases, que seria função de um sistema circulatório. Então, eles vão utilizar esse sistema ambulacral e o líquido celomático como um pseudo do sistema circulatório, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o sistema circulatório dos invertebrados. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre o sistema circulatório dos vertebrados, procurem lá na nossa playlist, que em breve nós já estaremos com uma nova videoaula relacionada ao sistema circulatório dos vertebrados. Beleza? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.